Estamos começando mais um programa Evidências, na busca constante por fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Você certamente já ouviu falar na palavra etnia, não é mesmo? Embora não haja uma definição precisa para esse termo, etnia significa um grupo de indivíduos caracterizados por alguns elementos culturais em comum, como língua, religião, métodos de cultivo, alimentação e história. Alguns pensam que não há necessidade de o grupo pertencer a uma mesma nacionalidade ou possuir semelhança genética para ser considerado membro de uma mesma etnia. O fato é que a etnia é, curiosamente, aquilo que une e, ao mesmo tempo, distingue os seres humanos. Mas, atenção, etnia não deve ser confundida com raça. Todos somos membros da raça humana, e essa raça humana é que se encontra dividida por um grupo tão grande de étnicos que fica até difícil contabilizá-los precisamente. Com um cômputo de mais de 7 bilhões de pessoas no planeta, as diferenças, é claro, vão se acentuando à medida que cresce a população mundial. Só para você ter uma noção, no início do século XX havia apenas 57 nações reconhecidas no mundo, mas hoje a Organização das Nações Unidas fala de 191 países, a maioria deles, é claro, fundada apenas após a Primeira Guerra Mundial. No programa de hoje, vamos falar de um grupo étnico que tem ligação direta com o livro base de nossas apresentações, que é a Bíblia Sagrada. E este povo não poderia ser outro senão os judeus. Eles não são numericamente grandes. No mundo existem cerca de 14 milhões de judeus, o que dá 0,2% da população mundial. E destes, apenas 6 milhões residem no Estado de Israel. Os demais espalham-se em diversas partes do mundo, especialmente nos Estados Unidos, Rússia, França e Alemanha. Mas é interessante notar que, apesar de serem tão poucos em termos demográficos, os judeus sempre exerceram uma influência sem precedentes em toda a história mundial. Você pode até não saber direito quem são eles, ou mesmo não ter conhecido nenhum judeu, mas saiba que muitos dos benefícios de sua vida hoje se devem a cidadãos judeus no mundo. Veja alguns deles. Albert Einstein, o mais famoso cientista do século XX, que propôs a intrigante teoria da relatividade e a famosa equação E é igual a mc². Einstein lançou os fundamentos da física moderna e impactou o mundo em praticamente todas as ideias que surgiram no século XX, desde a teoria quântica até a energia nuclear e a bomba atômica. Karl Marx, um judeu alemão que era filósofo, economista e que revolucionou o mundo escrevendo com a ajuda de Engels o Manifesto Comunista e o Capital, duas obras que influenciaram tremendamente o socialismo e as ciências sociais. Muitos teóricos consideram Marx o pai da história da sociologia e também da economia moderna. A seguir temos Sigmund Freud, o pai da psicanálise e da psiquiatria. Este judeu da Áustria foi o primeiro a teorizar sobre os sintomas de pacientes com histeria, fazendo importantes equiparações entre as crises na fase adulta e os traumas adquiridos ainda na infância. E muitos dos seus conceitos são usados até hoje pela psicologia e pelos estudiosos da mente humana. Esses que eu citei, é claro, são apenas os mais famosos, mas a lista de judeus que influenciaram o mundo é muito, muito maior. Temos ainda Jonas Salk e Albert Sabin, os respectivos criador e aperfeiçoador da vacina contra a poliomielite. Abraham Jacob, o pai da pediatria moderna. Casimir Funk, o descobridor das vitaminas, e Abraham Waxman, pioneiro do desenvolvimento dos antibióticos. E olha que estes são apenas uns pouquíssimos exemplos de judeus influentes. Se fôssemos fazer uma lista exaustiva, gastaríamos um programa inteiro só citando o nome de judeus que influenciaram na história. Veja, só no campo do Prêmio Nobel, os judeus já levaram 33 Nobéis de Química, 29 de Economia, 13 de Literatura, 50 de Física, 53 de Medicina e 9 Prêmios Nobel da Paz. Só para fechar os exemplos, saiba que até a calça jeans que você veste foi criação de um judeu chamado Levi Strauss. Agora, é interessante notar que, apesar de tão influente,
a cultura judaica é uma ilustre desconhecida para a maioria dos cristãos que descendem espiritualmente deste grupo étnico em particular. Afinal de contas, essa lista não seria completa sem a menção óbvia de Jesus de Nazaré, o fundador do cristianismo, que também era judeu. Por isso, creio ser importante gastarmos um tempo conhecendo melhor este povo, como eles surgiram, quais eram as suas crenças, seus costumes, o que eles pensavam e pensam a respeito de Jesus. Indo, portanto, direto ao início da história, podemos dizer que os judeus seriam descendentes de outro grupo maior chamado semitas e que hoje abarca outras etnias além dos próprios israelenses. De acordo com a Bíblia Sagrada, Noé, o sobrevivente do dilúvio, tinha 3 filhos que se tornaram ancestrais dos novos agrupamentos étnicos do mundo. Eles se chamavam Cão, ou Cam, Sem e Jafé. Os camitas, descendentes de Cão, habitaram a parte que hoje é a África e a Ásia. Os jafetitas, filhos de Jafé, foram os primeiros a migrarem para o Vale do Indo e de lá para a Europa. E finalmente os semitas, descendentes de Sem, residiram principalmente na parte norte e setentrional da Ásia. Outros territórios, como as Américas e a Oceania, é claro, só foram habitados posteriormente por grupos migratórios que lá fixaram a sua residência. Devido às diversas migrações, não podemos falar de um grupo étnico homogêneo. Em virtude disso, muitas línguas e dialetos surgiram desse grupo que, por causa de Sem, receberam o nome de família semítica ou semitas. Entre os idiomas originários dos semitas estariam importantes línguas como acadiano, ugarítico, fenício, hebraico, aramaico, árabe, etíope, egípcio, copta, guanche, assírio e caldeu. Os semitas, ou como dissemos, os descendentes de Sem, se multiplicaram com muita rapidez e se assentaram primeiramente no sul da Mesopotâmia, onde seria o território do moderno Iraque. Aquela era uma área muito rica para o plantio e por isso mesmo foi chamada de crescente fértil pelos historiadores em geral. Então grupos semitas resolveram se assentar ali, trocando a antiga vida nômade pela residência fixa. Lá eles criaram canais de irrigação e aperfeiçoaram a agricultura, formando em redor os primeiros assentamentos urbanos. Vilas foram então formadas a partir do clã dos fundadores e, com o crescimento da população, veio o comércio, a escrita, a domesticação de animais e, finalmente, o surgimento das primeiras cidades, que se transformaram em civilizações cada vez mais poderosas. Entre estas estavam a cidade de Uruk, Lagash, Larsa, Eridu e a grande Ur dos Caldeus, onde viveu um homem chamado Abraão. Com Abraão inicia-se o que chamamos de a história do povo hebreu e, por que não dizer, com ele inicia-se o próprio povo hebreu. Afinal de contas, Abraão é considerado por muitos rabinos o primeiro hebreu, pois com ele inicia-se a linhagem espiritual e doutrinária daquele povo, e isto há pelo menos 4.000 anos. Falando em hebreu, este é um termo cuja origem etimológica se perdeu com o tempo. Ele aparece na Bíblia em Gênesis capítulo 14, verso 13, referindo-se a Abraão, e todas as antigas fontes bíblicas e não bíblicas traduzem hebreu como um designativo aparentemente exclusivo daqueles descendentes de Abraão. Alguns pensam que hebreu vem do nome Éber, mencionado em Gênesis capítulo 10, verso 21, como sendo um ancestral distante do próprio Abraão. Outros pensam que hebreu viria da palavra hebraica abar, que quer dizer passar pelo meio. Isto seria um indicativo de como Deus mandou Abraão cortar animais em sinal de sua aliança com o próprio Deus. Aliás, o fogo do Senhor passou por meio das entranhas sacrificadas. Uma outra comparação muito controvertida entre os acadêmicos entende que hebreus viria de Apiros ou Abiros, um grupo errante, sem pátria e desprezado que aparece em muitos textos do Antigo Oriente Médio. Pois bem, como dissemos, a história dos hebreus começa com a história de Abraão.
De acordo com a Bíblia, por ordem divina, Abraão peregrinou desde Ur até Canaã via Harã. Este fato aparece em Gênesis capítulo 11, verso 31. E em termos históricos e arqueológicos, podemos confirmar a existência dessas cidades mencionadas na trajetória do patriarca? Sim, podemos, graças a este homem de chapéu à direita da foto, chamado Sir Leonard Woolley. Suas escavações arqueológicas a partir de 1922 revelaram ao mundo o alto nível de civilização deste grande centro chamado Ur e que na época era a capital dos Sumérios. Essas escavações da expedição anglo-americana na antiga Ur comprovaram que aquela cidade mencionada na Bíblia não somente existiu, como era uma das maiores metrópoles da ocasião, com uma população oscilando entre 65 mil e 100 mil habitantes, um número muito expressivo para a ocasião. Depois também houve trabalhos arqueológicos em Harã e nas terras cananitas. Nesta trajetória, o nome de Abraão foi ainda encontrado em recibos cuneiformes como este. Não podemos, é claro, dizer com certeza que este Abraão mencionado nos recibos seria o mesmo Abraão da Bíblia, mas certamente isso nos mostra que o seu nome era comum naqueles tempos e que a sua peregrinação começou por volta de 2000 a 1800 a.C., aproximadamente. Também devemos concluir que Abraão, antes de se tornar um nômade, fora criado numa cidade rica, uma das maiores do mundo antigo, e partiu dali para o seu novo destino, munido com o legado cultural de sua própria geração. Veja o testemunho do famoso arqueólogo Albright. Abraão, Isaque e Jacó não aparecem mais como figuras isoladas. Agora se movem mais livremente como figuras genuínas de sua época, que levam nomes comuns, se deslocam de um ponto a outro do mesmo território, visitam as mesmas cidades e praticam os mesmos costumes. Podemos afirmar que as narrativas patriarcais possuem um fundamental núcleo histórico. Assim, com a história de Abraão e os demais patriarcas, especialmente Isaque e Jacó, podemos dizer que Israel surgiu de um grupo de nômades do deserto, mas que se desenvolveu como povo na terra de Canaã. E por falar em Israel, de onde vem este nome? Vem do patriarca Jacó, um dos netos de Abraão. Desde a sua infância, Jacó foi retratado como filho predileto de Rebeca, a esposa de Isaque, e também era o rival de seu irmão gêmeo chamado Esaú. Para complicar a situação, Jacó ainda carregava a terrível fama de enganador de pessoas. Aliás, o seu nome em hebraico, Jacob, significa justamente isto, aquele que pega alguém pelo calcanhar, ou seja, aquele que engana. Essa fama se tornou mais e mais acentuada depois que ele enganou seu irmão para obter clandestinamente o direito de primogênito. O interessante, porém, é que a Bíblia, sem esconder o seu traço de caráter, o mostra como alguém que lutava com seus próprios defeitos e que almejava tornar-se um cidadão melhor, alguém de melhor caráter. Mas isto não foi assim tão simples, tão fácil. Jacó acabou caindo numa cilada emocional montada por sua própria mãe e pelas escolhas desastrosas que ele mesmo havia feito. Depois de enganar dramaticamente seu irmão e o próprio pai Jacó, ele teve de fugir para nunca mais voltar. Perdeu de uma só vez o lar, os amigos, o carinho do pai e da mãe, mas Deus tinha um plano especial para sua vida, para sua desastrada vida. Numa terrível noite de angústia, Jacó orou mais uma vez pedindo perdão de Deus e a bênção, até ser encontrado pelo próprio anjo do Senhor. Diz a Bíblia que ele lutou com esse anjo até ao amanhecer do dia. Aquela, é claro, era uma batalha real, porém ao mesmo tempo representava a própria briga interna de Jacó para sentir-se perdoado por Deus, perdoado por seu pai e perdoado por seu irmão Esaú. Imagine só o fantasma da culpa rondando constantemente a sua mente e os seus sentimentos. Apesar de ficar com uma sequela permanente daquela batalha, pois Jacó passou a ser manco de uma perna, ele finalmente conseguiu o perdão e a paz de espírito que tanto almejava. Noutras palavras,
Ele lutou espiritualmente com o próprio Deus e prevaleceu. Então o anjo do Senhor muda o seu nome de Jacó para Israel. E é isto mesmo. Israel é a junção de 3 palavras hebraicas. Ish, que quer dizer homem, Ha, batalha, e El, Deus. Israel, o mesmo nome que futuramente seria usado para referir-se aos seus descendentes quando se tornassem um único país. Então, recapitulando, você tem Abraão, apelidado de Hebreu, e depois Jacó, que passa a se chamar Israel. Hebreus foi o apelido dado aos descendentes de Abraão, Isaque e de Jacó, e descreve mais o período em que eram nômades pelo deserto. Já Israel refere-se ao período em que estavam assentados em Canaã, conquistando o território que lhes era de direito. Em termos arqueológicos, a mais antiga referência fora da Bíblia que temos ao povo de Israel, assim denominado, é esta. A estela comemorativa do faraó Merneptah, descoberta em 1906 e que hoje pode ser vista no Museu do Cairo, no Egito. Ela traz as vitórias de Merneptah ou Meremptah, filho de Ramsés II, que foi faraó do Egito no século 13 a.C. O texto, é claro, traz um tom bastante propagandístico e cita vários inimigos do Egito. Entre eles, aparece esse nome que a maior parte dos egiptólogos decifra como sendo povo de Israel. Segundo a Bíblia, Jacó teve 12 filhos, que foram Ruben, Judá, Benjamim, José, Efraim, Levi, Issacar, Zebulun, Dan, Naftali, Gade e Asser. Esses filhos deram origem às famosas 12 tribos de Israel, diversas vezes mencionadas na Bíblia Sagrada. 2 tribos em especial receberam os nomes dos 2 filhos de José, que fora trazido por seus irmãos e vendido como escravo para os ismaelitas. José, você sabe, acabou se tornando ministro do governo do Egito e somente anos mais tarde reencontrou seu pai e seus irmãos. Em virtude do prestígio político e administrativo de José, a família de Jacó recebeu do próprio faraó um convite especial para morarem nas terras do Egito. Eles aceitaram e por mais de 2 séculos ali tiveram filhos, filhas e demais descendentes. Até que se levantou no Egito um novo faraó que não conhecia a fama de José, e ele escravizou os descendentes de Jacó. Foi neste período que o povo hebreu se tornou terrivelmente oprimido. Então Deus levantou um outro libertador. E todos conhecem o seu nome, Moisés. Ele iniciou o êxodo dos hebreus do Egito para a terra de Canaã, a terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó. Ali eles se fixaram e, depois de muitas conquistas, dividiram o território entre si. Esta é a configuração geográfica do território de Israel, dividido pelas 12 tribos que agora compunham o país. Na verdade, havia uma 13ª tribo, digamos assim, que não tinha um território definido para si. Eram os levitas. Estes eram os que ministravam os sacrifícios e os serviços litúrgicos do povo de Israel. Seu principal campo de atuação era o santuário móvel, erguido por ordem do próprio Deus. Mas apesar da suposta irmandade entre as tribos, a história registra que os descendentes de Israel, agora o país de Israel, não eram um grupo tão unido como deveriam. E isso ficou ainda mais manifesto na ruptura que houve após a morte do rei Salomão, o filho de Davi, que governou o território por volta de 930 ou 920 a.C. A cronologia varia de acordo com as fontes. Pois bem, neste tempo, uma facção liderada por Jeroboão viu com a morte do rei uma oportunidade de minimizar o poder centralizado em Jerusalém. Então ele levou 10 tribos a se ajuntarem com ele na formação de um reino separatista no norte do país. Essa separação foi uma das mais graves ocorrências para o povo, que trouxe consequências para toda a história dos judeus. Mas pena que o nosso tempo está esgotando e você certamente quer saber como continua essa história e o que ocorreu depois dessa separação e quais as consequências dela para Israel, não é mesmo? Então vamos fazer um trato.
Semana que vem, você não pode perder a continuação deste assunto aqui na TV Novo Tempo, no seu programa Evidências. Até lá! Está começando mais um programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Na semana passada, iniciamos uma apresentação resumida da história dos judeus, um dos povos mais influentes de toda a história e de onde saiu o cristianismo. Ali vemos como este povo teve participação direta na preservação das verdades divinas e como, através de um homem chamado Abraão, Deus fez surgir a linhagem que traria ao mundo o Messias Salvador. Também vimos como os patriarcas antes nômades e pastoralistas deixaram a vida do deserto para fixarem-se nas terras de Canaã. Antes disso, porém, eles se mudam provisoriamente para o Egito e lá são muito bem tratados, até que um novo faraó sobe ao poder e os oprime com mão de ferro. Os hebreus, a partir de então, são reduzidos à mais terrível forma de escravidão. Essa opressão dura centenas de anos, até que Moisés surge no Egito e os liberta dali. Os passos seguintes você se lembra. Eles caminham para Canaã, tomam posse da terra e a dividem também entre 12 tribos conforme os 12 filhos e netos de Jacó. Nós também explicamos no programa anterior que hebreu foi o primeiro apelido dado ao povo que era aplicado ao próprio patriarca Abraão. Mas depois que já estavam assentados na terra de Canaã, a terra prometida, eles passaram a ser mais conhecidos pelo nome de Israel, possivelmente em homenagem ao patriarca Jacó, que passou a se chamar Israel depois de sua vitória sobre o anjo do Senhor. Nossa descrição parou nos tempos da monarquia, quando, após a morte do rei Salomão, uma revolta interna dividiu o território em duas partes. Em suma, foi assim que tudo aconteceu. Salomão foi um sábio e justo rei de Israel, mas isto não impediu que ele cometesse erros e ganhasse severa oposição do povo. Ainda em seu governo, Jeroboão, que era filho de um dos homens de maior confiança do rei, provocou uma revolta contra a casa real por causa dos impostos abusivos que eram cobrados do povo. E de fato, no auge de sua glória, Salomão começou a ter ideias muito imperialistas de governo, que eram, é claro, contra a vontade de Deus. Isso fora sua idolatria e contaminação com mulheres pagãs. Na sua primeira revolta, Jeroboão não foi bem sucedido e acabou tendo que fugir para o Egito, onde ficou sob a proteção do faraó. Mas tão logo morre o rei Salomão, 10 tribos do norte simplesmente não aceitam que Roboão, o filho e príncipe herdeiro, assumisse o controle do reino. Isto porque eles certamente sabiam que Roboão os subjugaria tal qual havia feito o seu pai. Então Jeroboão, que havia regressado do Egito nessa época, foi eleito rei por essas tribos rebeldes e Roboão não teve escolha senão governar sobre as tribos de Judá e Benjamim, que ficavam ao sul. Então a nova configuração do reino passou a ser assim. A parte em azul no mapa, composta por 10 tribos, passou a se chamar Israel, ou Reino do Norte, e mais tarde Reino da Samaria. Já a outra parte amarela seria o Reino da Judeia, composto pelas tribos restantes que aceitaram ser governadas pelo filho de Salomão. As vantagens do sul é que eles ficaram com a cidade de Jerusalém como a sua capital e também com o lindo templo que Salomão havia construído. E também com a tribo dos sacerdotes levitas, que garantiriam o sistema legal de sacrifícios conforme as prescrições de Deus através de Moisés.
Já as 10 tribos do norte tinham como vantagem o fato de serem numericamente mais representativas e de possuírem a parte mais fértil do reino, inclusive as mais importantes fontes de água de todo o país. Mas, para ambos havia a desvantagem que agora eram inimigos um do outro e assim ficariam por um bom espaço de tempo. Jeroboão, empolgado com o poder, não perdeu tempo em proclamar a sua plataforma de governo. Ele escolheu a cidade de Siquém para a capital do seu novo reino e permaneceu ali por 5 anos aproximadamente. Depois ele transferiu a capital para Penuel e Tirsá, e só mais tarde, sob o comando de outro rei, foi construída a cidade de Samaria, que se tornou a capital definitiva do Reino do Norte, a saber, Israel. Enquanto isso, os cidadãos do sul seguiam com seu reino, que agora era conhecido como o Reino de Judá. E aqui vem um detalhe importante. Você se lembra que dissemos que o Reino do Sul, o Reino de Judá, tinha a vantagem de ter em seu território Jerusalém e o grande templo do Senhor? Pois bem, Jeroboão temeu que o povo de Israel, o povo do norte, se ajuntasse ao povo de Judá, unificando novamente o reino e se tornando contra o seu governo. Afinal de contas, ele não era um descendente legítimo de Davi. Então o que ele fez? Ele impediu que os seus súditos fossem até Jerusalém e ao templo judeu para realizar sacrifícios e ofertas religiosas. Ao invés disso, deveriam realizar os seus rituais religiosos ali mesmo, no território de Israel. Para isso, Jeroboão mandou construir 2 santuários no norte, um na cidade de Dan, outro na cidade de Betel. Esses santuários, porém, eram completamente idólatras, contrários aos ensinamentos de Moisés. Semelhante aos rebeldes do deserto, ele fez 2 bezerros de ouro e incentivou o povo a se prostrar diante deles. Como se não bastasse, ele escolheu a seu bel prazer novas datas para o feriado religioso e constituiu sacerdotes particulares que não eram da tribo de Levi. De um modo geral, pode-se dizer que Israel sempre caracterizou-se por essa instabilidade política em todo o seu território. No curto espaço de 209 anos, houve 19 reis de diferentes dinastias que se sucederam com golpes de Estado, assassinatos, chacinas e traições. Enquanto isso, Judá também seguia tendo seus reis, alguns justos, outros nem tanto. Mas a situação ficou péssima mesmo quando Israel se aliou à Assíria para destruir Judá. E Judá, por sua vez, tornou-se vassala da Assíria para resistir aos ataques do norte. O resultado foi que em 722 a.C., os assírios varreram do mapa Israel, fazendo desaparecer a maior parte das 12 tribos. Aliás, a determinação de seu destino depois do ataque assírio é até hoje motivo de muito debate entre os acadêmicos, onde foram parar as tribos perdidas de Israel. Judá, por sua vez, continuou existindo, mas também foi atacada 117 anos depois, desta vez por Nabucodonosor, rei da Babilônia, que levou o povo em cativeiro, destruiu o templo e a própria cidade de Jerusalém. Eles não desapareceram como seus irmãos do norte, mas o trauma do cativeiro ficou por muito tempo marcado de modo indelével na memória do povo. Agora, por outro lado, é interessante notar que, apesar da queda de Jerusalém, menos de 2 séculos depois de Samaria, a capital do reino de Israel, ao serem levados para o cativeiro da Babilônia, os moradores de Judá mantiveram, pelo menos em parte, fortes laços culturais que os mantiveram mais unidos que seus vizinhos do norte. Isso talvez seja graças às profecias de Jeremias, que previu o exílio e afirmou que o mesmo duraria apenas 70 anos. Depois disso, de fato, o povo voltou para Jerusalém, reconstruiu a sua cidade, reconstruiu o templo e ainda haveria de receber o Messias, o que realmente aconteceu na história. Nesse período de cativeiro que surge pela primeira vez o uso do termo judeu, referindo-se não apenas aos membros da tribo de Judá, mas a todos os descendentes vivos de Abraão
que viveram e sobreviveram ao exílio da Babilônia. Depois disso, já na época dos persas, o termo judeu passou a significar o seguidor da religião judaica, isto é, da fé de Abraão. E muitos estrangeiros que se convertiam a essa fé semítica também passaram a se identificar como judeus ou membros espirituais da tribo de Judá. De certa forma, foi através da tribo de Judá que a tradição judaica se preservou, existindo com força até os dias atuais. Então, se você se lembrar do que falamos desde o primeiro programa, os descendentes de Abraão foram primeiramente conhecidos pelo nome de hebreus, depois israelitas e, finalmente, após o cativeiro, judeus. Hoje ainda temos o termo israelense, que é de uso moderno, e sobre isso falaremos num outro programa. Agora, continuando a nossa história, passado o tempo do cativeiro previsto por Jeremias, Ciro, o Grande, conquistou a Babilônia e enviou os judeus de volta para o seu antigo território. Assim, ele designou para eles a província de Yehud, que, de maneira geral, era o mesmo território da antiga província ou tribo de Judá. Os judeus habitaram ali até o 2º século da era cristã. Eles reconstruíram o templo, enfrentaram outros inimigos, novos inimigos, e acabaram dominados pelos romanos. Em todo esse tempo, do cativeiro à chegada dos romanos, o país passou a ser dirigido por leis judaicas. Lembre-se que a sua religião nesta época, como dissemos, passou a se chamar judaísmo, e a prática religiosa de Judá, especialmente com os acréscimos legais que foram ocorridos durante o cativeiro, passou a caracterizar as correntes mais piedosas do povo dos descendentes de Abraão. Foi nesse período do cativeiro e também depois dele que surgiram as sinagogas, o partido dos fariseus, os saduceus, os escribas da lei e outros elementos fortes da identidade judaica. Mas esse processo de semi-autonomia foi temporariamente interrompido em 168 a.C., quando os seleucidas da Síria tentaram pôr fim à liberdade dos judeus. Aí irrompeu a chamada Guerra dos Macabeus, quando os judeus reconquistaram a sua independência e a mantiveram sob a dinastia dos Asmoneus e também depois dos Herodianos. Esses últimos, porém, os Herodianos, não eram, a bem da verdade, eleitos pela vontade do povo, mas sim pela vontade de Roma, que agora dominava a região. Aliás, deixe-me contar essa história para você. Em 63 a.C., o general Pompeu Magno invadiu a Judéia e a anexou ao domínio romano. Entre 63 a.C. e 6 d.C., o território dos judeus foi um principado vassalo do Império de Roma. No ano 40 a.C., um homem chamado Herodes, que era genro de Hircano II, foi nomeado rei da Judéia por ordem de Otaviano e Marco Antônio. Esse título, na verdade, ele só foi exercer mesmo depois do ano 37 a.C. A ele foi concedida autonomia quase ilimitada nos assuntos internos do país. Ele cunhou moedas, construiu grandes monumentos, ergueu novas cidades no território e até reformou o Templo de Jerusalém, tornando-o um dos edifícios mais grandiosos da ocasião. O templo, você se lembra que Salomão havia erguido em Jerusalém, tinha sido destruído pelos babilônios. O seu processo de reconstrução já se arrastava desde os dias de Zorobabel e não parecia ter fim. Para piorar a história, este templo reconstruído na época de Zorobabel era muito tímido, muito pobre se comparado ao grande templo de Salomão. Ele não parecia digno de ser objeto do grande orgulho judaico. Mas com Herodes foi diferente, pois ele tornou o templo um edifício suntuoso e magnífico. O problema é que esse mesmo Herodes era um rei odiado pelos judeus, isto mesmo, ele era detestado. Primeiro, porque ele não era 100% judeu, mas sim idumeu. A sua mãe, para você ter uma ideia, era descendente dos árabes. Em segundo lugar, Herodes era detestado porque tornou-se um adulador dos romanos. E em terceiro lugar, ele também era odiado porque era um louco.
A história revela que ele mandou matar vários membros de sua família porque temia que alguns deles pudessem tomar-lhe a coroa. Aliás, isso explica porque ele mandou matar os bebês de Belém apenas porque tinha medo de que uma criança dali tomasse o seu domínio. Quando Herodes morreu no ano 4 a.C., o seu território foi dividido em 3 principados e repartido entre os seus 3 filhos sobreviventes, a saber, Arquelau, Filipe e Herodes Antipas. Esse Herodes Antipas ficou com a parte da Galileia e Pérea demarcados em roxo no mapa. Foi ele também o mesmo rei que no futuro mandaria matar João Batista e pediria a Jesus para operar um milagre, prometendo livrá-lo da morte caso fizesse. Era um homem fraco e frívolo, praticamente destituído de todo e qualquer bom traço de caráter. Voltando ao mapa, você vê um território marrom que foi dado a Filipe, e a parte avermelhada, que compreende a Judeia, foi oferecida a Arquelau. Aquela era a parte mais importante do reino, onde ficava a cidade de Jerusalém. Mas Arquelau conseguiu ser pior ainda que seus irmãos. Por causa de sua incompetência administrativa, Roma o tirou do poder e enviou procuradores latinos para administrarem o território em seu lugar. O próprio Arquelau terminou indo para o exílio por ordem de César e nunca mais voltou à Judeia. Mesmo seus irmãos passaram a ter um domínio relativizado da região, porque a partir de 6 d.C., o território dos judeus deixou de ser um principado para tornar-se uma província romana administrada parcialmente pelo governador da Síria. É por isso que o evangelista Lucas, ao descrever o censo realizado na época do nascimento de Jesus, o faz nas seguintes palavras: Esse, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Lucas 2, verso 2. Uma outra possível tradução deste texto seria a seguinte: esse censo foi anterior ao de Quirino, quando ele era governador da Síria. Quirino, é claro, governou a Síria depois da morte de Herodes, mas a menção que Lucas faz dele serve para situar o evento na história e ilustra essa jurisdição parcial da Síria sobre o território judeu que acabamos de mencionar. E com esse quadro em mente, creio que dá para você entender melhor por que Jesus, ao ser condenado, foi primeiramente levado para Pilatos e não para Herodes. Pilatos era o prefeito da Judeia e Herodes era o rei, parcial, digamos assim, do território da Galileia. Como era a festa da Páscoa, uma festa religiosa, ambos estavam em Jerusalém por causa do feriado judeu. Pilatos não queria correr riscos condenando Jesus à morte, pois isto poderia gerar uma guerra civil. Então ele o enviou a Herodes, que depois de fazer umas perguntas tolas a Cristo, o enviou de volta a Pilatos, conforme relata o Evangelho. Então o tempo foi se passando e 39 anos depois desse episódio, isso é, da morte de Jesus, o belo templo judeu restaurado e ampliado por Herodes o Grande também foi terrivelmente destruído, desta vez pelos romanos. Aquele foi outro duro golpe na história dos judeus. Em Roma, é possível ver até hoje esse relevo no Arco de Tito, comemorando a destruição do Templo de Jerusalém, e esta moeda em especial de bronze foi cunhada com os dizeres Iudeia capta, isto é, Judeia capturada. Ela foi feita para relembrar a derrota dos judeus. Durante o período desse segundo templo, o Sinédrio era a autoridade máxima judiciária do povo. O seu conselho reunia 71 membros e ficava em Jerusalém. Mas depois da destruição do templo e da cidade, esse mesmo Sinédrio teve de se transferir para a cidade de Yavné, e a sua autoridade continuou sendo reconhecida até mesmo pelos romanos. Agora, sem Jerusalém e sem o templo, símbolo máximo da nação, uma grande parte dos judeus que já morava fora de Israel, desde os tempos da Babilônia, ficou ainda mais à mercê de costumes diferentes daqueles que moldavam a identidade e o caráter espiritual do seu povo. Muitas comunidades judaicas, é claro, continuaram bravamente mantendo seus costumes e as suas tradições,
mas também muitas outras, para não serem mais perseguidas pelos não-judeus, começaram a mesclar os seus próprios costumes com aqueles do mundo pagão. Desde a época do domínio dos gregos e agora também sob o domínio dos romanos, muitas tentativas foram feitas para que os judeus adotassem os costumes de outras religiões, como, por exemplo, o culto ao imperador, o culto a César. Foi, aliás, no intuito de resistir a essa helenização do judaísmo que se levantaram líderes como Bar Corba. Ele, escondido nas cavernas, organizou um exército e lutou bravamente contra os romanos. Ele até chegou a cunhar moedas como esta, estampando o templo que eles sonhavam reconstruir em Jerusalém. Mas o imperador Adriano sufocou a rebelião. E desta vez a resposta de Roma foi ainda mais agressiva. Adriano expulsou praticamente todos os judeus que pôde da região de Israel e sobre as ruínas da cidade de Jerusalém mandou construir no mesmo lugar do antigo templo um santuário para Júpiter. Isto foi entre os anos 132 e 135 depois de Cristo. A própria cidade de Jerusalém foi então batizada com o nome pagão de Aelia Capitolina, e por muito tempo os judeus foram proibidos até mesmo de chegarem nas proximidades de sua antiga capital. Adriano mandou que toda uma guarnição de soldados romanos, a 10ª Legião, fosse para a cidade apenas para assegurar que os judeus não chegassem nem perto de seu perímetro urbano, ou do que sobrou dele. E como se não bastasse, o imperador ainda rebatizou a antiga terra de Canaã, a terra dos judeus, com o nome de Palestina. E Palestina é uma latinização do nome Terra dos Filisteus. O título, é claro, era uma provocação dos romanos. Foi, portanto, somente a partir daí que a região passou a se chamar Palestina. Logo, nunca houve o que alguns chamam de Palestina dos tempos de Jesus, pois a região simplesmente não tinha esse nome. Demoraria ainda muito tempo para que os judeus pudessem voltar para sua terra e recriar o seu país, o seu Estado, o Estado de Israel. Mas o nosso tempo novamente está acabando e esta é uma parte da história que vamos ter de deixar para a semana que vem. Portanto, você quer saber como continua essa história dos judeus e como foi criado o Estado de Israel, a convivência nem sempre pacífica com os palestinos? Não perca a continuação aqui no programa Evidências, na sua TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Começa pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências, na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa anterior, você viu mais um pouco sobre a história dos judeus e a luta para preservar a sua identidade ao longo dos séculos. Ali chegamos até ao tempo de Adriano, que os expulsa de sua terra natal, criando um novo território chamado Palestina. Isso foi de 132 a 135 de nossa era, e mais uma vez na história, os judeus são obrigados a deixar a sua terra para viverem errantes pelo mundo. Na verdade, os judeus nunca deixaram 100% de habitar as terras bíblicas. Sempre houve comunidades coesas de judeus que se firmaram sobretudo ao redor do Mar da Galileia. Cidades como Tiberíades, Séforis, Isfat e Cafarnaum ergueram prósperas comunidades judaicas. Naquela época, estamos falando do 3º século de nossa era, a força de Roma estava temporariamente enfraquecida devido ao conflito com a Pérsia e Palmira, que só seria solucionado 2 séculos mais tarde. Esse, portanto, foi um período de relativa prosperidade para os judeus que começaram a se assentar na região e construir várias sinagogas com alto nível arquitetônico. Pelo fato de ser um povo culturalmente baseado nas escrituras sagradas, os judeus tiveram grandes vantagens sobre os seus vizinhos. Numa época em que a maior parte da população não tinha acesso à sala de aula, os judeus desenvolveram para si
um sistema cultural de altíssimo nível e conseguiram, graças à certa prosperidade financeira, conservar pelo menos uma autonomia jurídica em meio à sociedade na qual estavam assentados. Essa sinagoga erguida em Cafarnaum sobre os alicerces de uma outra sinagoga, que data dos dias de Jesus, nos dá uma ideia da prosperidade judaica no local. O tamanho, as pedras calcárias importadas, tudo nos dá uma noção de como a comunidade era próspera naquele tempo. Aliás, um cofre com 25 mil moedas foi encontrado, evidenciando que ali frequentavam pessoas de considerável poder aquisitivo. A sinagoga de Cafarnaum era, portanto, um edifício altamente luxuoso para a época, um ápice da arte arquitetônica de Israel para a região. Voltando a falar das atividades literárias dos judeus, é importante dizer que eles nunca deixaram de ser o chamado Am HaSefer, ou o povo do livro, como eles mesmos gostavam de ser reconhecidos. Suas escolas eram dirigidas por rabinos que nem sempre confiavam na guia espiritual dos sacerdotes. Os sacerdotes eram representados nesta época pelos saduceus, que tinham uma religiosidade bastante liberal em termos de adesão aos costumes gregos contrários à tradição judaica. Assim, nessa atividade educacional, surgiram, após a destruição do templo pelos babilônios, os Nassim, com a tarefa de conduzir o povo religiosamente. E quem eram eles, os Nassim? Eles eram herdeiros diretos de Davi e descendentes de Jeoaquim, que foi levado prisioneiro para a Babilônia. Eles acabaram se tornando os chefes supremos do Sinédrio, que funcionava como um tribunal de pequenas causas, um tribunal de questões judaicas. Jesus, quando condenado, foi primeiramente colocado diante do Sinédrio, onde anciãos do povo, os Nassim, o interrogaram. Esse Sinédrio, é claro, teve disputas sérias com o cristianismo e também com Roma. Tanto é que, em 429 de nossa era, o imperador Teodósio priva os judeus de qualquer autoridade jurídica interna, de recolher impostos e de possuir grandes extensões de terra. Mas, a despeito disso, a atividade literária dos judeus nunca diminuiu. Já pelo V século, adentrando a Idade Média no Ocidente, eles completaram o famoso tratado chamado o Talmud Palestinense. O Talmud era um tratado que reunia principalmente discussões rabínicas acerca da lei, das tradições, dos costumes, histórias e lendas do povo judeu. E muitas outras obras também foram escritas ou terminadas, e entre elas estava, por exemplo, o Midrash Rabbah, o livro dos comentários bíblicos, e o Midrash Tarhumá, uma coletânea de homilias e ensinamentos acerca da guarda do sábado, o dia do Senhor, de acordo com as escrituras hebraicas. Mas, em pouco tempo, terminou o período de paz do judaísmo. Primeiro vieram as perseguições do Império e também do cristianismo, que a essa altura já era a principal religião de Roma. Depois veio a perseguição dos califas, representando o islamismo, embora num momento ou outro esses grupos também ofereceram aos judeus um acordo de paz. Um exemplo é o do imperador bizantino Heráclius, que em 629 assinou um pacto de proteção aos judeus, mas depois acabou rechaçando o próprio pacto por pressão da Igreja Católica. Aí, os judeus que voltaram a morar em Jerusalém foram novamente expulsos, até que a chegada do califa Omar trouxe certo alívio a eles, que passaram a ter, deste novo conquistador, a autorização para continuarem vivendo em terras árabes, como a região era então chamada nesta altura. Mas isto também foi por pouco tempo. Os primeiros califas seguidores de Maomé subjugaram impiedosamente os judeus que viviam na região da Arábia. Muitos deles foram mortos, expulsos ou obrigados a se converter ao islamismo, e em pouco tempo essa política também atingiu a cidade de Jerusalém. É que Jerusalém ora estava sob o controle dos muçulmanos, ora sob o controle dos cristãos que invadiram várias vezes o território durante as cruzadas, enfim, era uma ciranda política na região. Como você pôde notar, a realidade dos judeus na chamada Terra Santa era muito instável. Ora eram expulsos, ora eram tolerados e, em alguns momentos, até exaltados. Veja, por exemplo,
No século VII, os judeus que moravam na Galileia foram proibidos de ocupar cargos públicos. Além de não pegarem armas, eles também eram proibidos de andar a cavalo ou até mesmo falar de religião em público, embora em casa eles podiam fazer os seus ritos religiosos. Agora veja mais esta. Uma carta deste mesmo período foi encontrada pelos arqueólogos. Nesta carta diz que 70 famílias de Tiberíades estavam tendo uma autorização especial para serem nomeadas guardiães do templo monte que estava em Jerusalém, devido à ajuda que elas forneceram à tropa dos conquistadores. O Templo Monte, só para que você saiba, é o local do antigo templo judeu que, naquele tempo, era ocupado pelo Domo da Rocha, um dos mais importantes santuários muçulmanos do mundo inteiro. Junto com isso, veio também a autorização para erguerem sinagogas em Hebron, Eilat e outras comunidades. Enquanto isso, a situação dos judeus que viviam na Europa também não era nada fácil. É o caso, por exemplo, da Inquisição Espanhola, iniciada no século XV. Embora este seja um assunto bastante controverso entre os historiadores, pois há os que revelam os horrores desse período e os que querem amenizar a situação chamando a Inquisição de um mito, podemos, grosso modo, dizer que, como resultado da reconquista da Espanha, que por muito tempo ficou nas mãos de árabes muçulmanos, os novos conquistadores espanhóis iniciaram uma política de conversão forçada de judeus e muçulmanos ao cristianismo. Os que não aceitassem, é claro, ser convertidos à força, seriam mortos. Então, pouco tempo depois, os reis Fernando e Isabel de Aragão resolveram investigar e punir judeus convertidos que continuavam praticando a sua religião às escondidas. Para isto, contrataram o temível Tomás de Torquemada, frade dominicano perito em investigação religiosa e tortura. Dizem que, a princípio, o próprio Papa Sisto IV se opôs quando a Inquisição foi instalada em Servilha em 1478 por causa dos abusos que se cometiam em nome de Deus. Mas o rei Fernando obrigou o bispo de Roma a não se meter, dizendo que, se o fizesse, a Santa Sé e o Vaticano perderiam o apoio político e militar do governo da Espanha, que, diga-se de passagem, era a maior potência da ocasião. Por isso, o Papa se calou. E, usando especialistas da própria igreja, o rei Fernando procurou fazer uma espécie de limpeza étnica contra descendentes de judeus convertidos que moravam em terras espanholas. Foram muitos os que compareceram perante o tribunal da Inquisição. Alguns até eram padres, eles também foram denunciados. Outros eram gente comum, a maioria apenas condenados por praticar o judaísmo. Mas havia outros ainda levados perante o juiz por supostamente praticar bruxaria ou possuir um livro do Alcorão. É difícil falar em números absolutos, mas entre os anos 1486 e 1492, 25 autos de fé ocorreram em Toledo e mais 464 entre 1481 e 1826. No total, mais de 13 mil conversos judeus foram julgados entre 1480 e 1492. Somente em Sevilha, a Inquisição executou cerca de 4 mil judeus num único processo. Já pensou o que isso significa? Vejam dos escudos que os inquisidores levavam com muito orgulho na hora de buscar os judeus convertidos. Ele traz uma cruz ladeada por uma espada, símbolo do castigo aos hereges, e pelo ramo de oliveira, símbolo de reconciliação aos que se retratarem. Em latim, aparece a inscrição Exurge Domini et iudica causam tuam, traduzindo, levanta, ó Senhor, e defenda a tua causa. Em 1492, um novo decreto do rei da Espanha suspende temporariamente a execução dos judeus, mas ordena a imediata saída daqueles que ainda estavam em território espanhol. Então, algo em torno de 60 a 120 mil deles emigraram para Portugal e foram acolhidos pelo rei Dom João II. Mas em 1497, o mesmo Dom João morre e quem assume o trono é Dom Manuel, que se casa com a infanta Isabela de Aragão, filha herdeira dos reis católicos da Espanha. O resultado?
Os judeus são novamente expulsos, só que dessa vez do território português. Mas aí houve uma novidade. Para impedir a saída de tanta gente de uma só vez do reino, gente com dinheiro, Dom Manuel decretou a conversão obrigatória de todos os judeus para o catolicismo. E isto deveria ocorrer num prazo máximo de 10 meses. Aí criou-se em Portugal o conceito de cristão novo. Cristão novo seriam judeus convertidos na marra e batizados para escapar da morte. Aliás, a expressão convertidos na marra nos lembra um termo pejorativo que era dado aos cristãos novos que ainda praticavam o judaísmo às escondidas. Eles eram chamados de marranos, que quer dizer porcos. E você sabia que, por causa disso, estima-se que uma considerável parte da população brasileira pode ter sangue judeu nas suas veias? Alguns pesquisadores chegam a estimar que os descendentes de judeus seriam algo em torno de 1/10 da população, o que daria pelo menos 17 milhões de pessoas. De acordo com a pesquisadora Anita Nowinski, no final do século XV, os judeus compunham entre 10% e 15% da população de Portugal. Assim, os historiadores acreditam que 1 em cada 3 portugueses que vieram para o Brasil eram descendentes de judeus. Muitos, é claro, acabaram adotando nomes e sobrenomes cristãos portugueses, além de mesclarem com outras etnias, o que os fizeram perder um pouco da sua originalidade ancestral. Assim, é possível que alguns dos Silva, Ferreira, Pereira, Lopes, Cardoso, Oliveira, Fonseca, etc., sejam descendentes legítimos de famílias judias. Segundo o dicionário Sefardi de sobrenomes, 14 mil sobrenomes ibéricos podem ter ascendência judaica. Mas atenção, nem todos esses nomes foram criados pelas famílias judias, como alguns insistem em dizer. Eles foram apenas adotados de outras famílias cristãs que já possuíam esse sobrenome. Logo, todos os que possuem alguns desses sobrenomes podem ser judeus, mas nem todos são necessariamente descendentes de judeus. Às vezes, para não serem descobertos, um marido assumia um sobrenome e a esposa outro. Os pais também costumavam colocar sobrenomes compostos nos filhos para não serem apanhados pela Inquisição. As formas de camuflar a ascendência judaica eram variadas, fora o fato de que no Brasil houve muita miscigenação. Como então saber se um sobrenome vem mesmo de família de judeus? Simples. É só ter a paciência que muitos historiadores tiveram de verificar os autos de pelo menos 40 mil julgamentos que resistiram ao tempo e estão à disposição para serem investigados. 95% deles são referentes a crimes de judaísmo e os nomes eram meticulosamente anotados pelos inquisidores. Veja o exemplo de 2 páginas de um auto contra Antônio José da Silva, um dramaturgo filho de cristãos novos portugueses que nasceu no Rio de Janeiro em 1705. A primeira página traz apenas o seu nome e o título e o número do processo. A segunda detalha a sua acusação. Depois de várias vezes preso, ele foi novamente obrigado a comparecer perante a Inquisição em 1737, porque uma escrava o acusou de estar guardando o sábado. Mais tarde, ele foi torturado e, quando descobriram que ele era circundado, foi novamente torturado. E 2 anos depois, em 1739, mais precisamente no dia 18 de outubro, ele foi sentenciado à morte. Os seus algozes perguntaram se ele aceitaria morrer como um católico, porque se aceitasse, eles garantiam que a sua dor seria minimizada. Ele aceitou e assim foi misericordiosamente estrangulado com um garrote. E somente depois disso, o seu corpo sem vida foi queimado em praça pública. Sua esposa Leonor foi obrigada a assistir todo o processo e ela também morreu logo depois. Essa história inspirou a obra O Judeu, de Bernardo Santareno, uma das mais famosas peças da dramaturgia portuguesa. Como você pôde ver, o título de Cristão Novo não era um impedimento para que uma pessoa fosse condenada pelo Santo Ofício. Aliás, existe um episódio muito triste ocorrido em 1506, justamente num período de Páscoa.
Neste momento, padres franciscanos incitaram uma multidão a linchar centenas de pessoas suspeitas por praticarem judaísmo. A barbárie durou 3 dias e, por essa razão, várias famílias fugiram de Lisboa. De fato, os judeus são, como a própria Bíblia diz, um tição tirado do fogo. Gente sofrida, que pagou caro para manter as suas raízes. Mas, do passado remoto ao presente, planejando o seu próprio futuro, eles continuam influenciando a sociedade do mundo inteiro. Muitos, é claro, abdicaram de sua fé abraâmica e se secularizaram, não acreditando mais em Deus. Mas isto não impede que vejamos neles o cumprimento de uma promessa feita há mais de 4.000 anos, quando Deus chegou para Abraão e disse: "Em ti serão benditas todas as nações." Deles, lembremos, veio o Messias que nós cristãos professamos seguir e as Escrituras Sagradas que nós tanto amamos. A sua história ainda enfrentaria outros sofrimentos. 6 milhões de judeus foram mortos durante a Segunda Guerra Mundial, um dos piores holocaustos de todos os tempos. Ele foi executado por motivos racistas e desumanos, mas novamente eles sobreviveram. Em 1947, a ONU aprovou o Plano de Partilha da Palestina e criou o Estado de Israel. Em maio de 1948, a criação foi finalmente instituída. Muitas lutas se seguiriam depois disso, e o conflito, infelizmente, ainda parece muito longe do fim. Também é difícil tomar uma posição acirrada ao lado dos israelenses ou palestinos. Ambos são irmãos em constante estado de sofrimento. Isto mesmo, irmãos, ainda que não necessariamente pela etnia, pelo menos por sua fé particular, ou seja, o judaísmo e o islamismo. Afinal de contas, ambas as religiões dizem remeter ao mesmo ancestral comum, Abraão. Ainda bem que ele não está vivo para ver alguns dos seus filhos se odiarem tanto. Mas há exemplos bonitos de bondade que silenciam toda a querela política ou militar. Exemplos como o deste homem, Ismail Hatib, um palestino que mostrou a todos o que é o amor e o perdão. Em 2005, o seu filhinho de 12 anos, Ahmed Hatib, estava brincando com uma pistola de plástico que foi confundida por soldados israelenses com uma arma. E o menino então foi alvejado sem a mínima chance de se defender. Isso aconteceu no campo de refugiados de Jenin, na Cisjordânia. Um tiro pegou no peito e o outro na cabeça da criança. Os médicos do hospital Raman, em Haifa, confrontaram o pai com uma difícil decisão. Embora o seu próprio filho não houvesse sobrevivido, Ismael tinha a possibilidade de salvar a vida de várias outras crianças através da doação dos órgãos de Ahmed. A decisão de doar os órgãos de uma criança recém-falecida jamais é algo simples para um pai, para uma mãe. No caso do palestino Hatib, tinha um dilema ainda maior, pois as crianças a serem salvas pelos órgãos do seu filho morto provinham todas de assentamentos de Israel. Mas as crianças não são minhas inimigas, declarou o pai. E depois de deliberar com a sua família e pedir a bênção ao líder muçulmano local, ele autorizou a retirada dos órgãos. E pelo menos 5 crianças israelenses foram salvas. Inclusive essa menina que você vê em seu vídeo, filha de uma família de judeus ultra-ortodoxa. O pai desta menina definiu o gesto de seu inimigo político como um verdadeiro ato de amor que traz a cura através da fraternidade e não do ódio. Hoje, Hatib dirige uma ONG para ajudar crianças do assentamento de Jenin. E o que eu, como cristão, posso dizer de um ato como este? Eu sei que muitos amigos judeus e muçulmanos que assistem esse programa não aceitam a Jesus como Messias, muito menos como o Filho de Deus. Eu respeito a posição deles, mas algo dentro de mim, baseado em seu comportamento de amor, me faz pensar que, ainda que eles não creiam em Jesus, Jesus acredita neles e aposta neles. Eu creio que não estaria ofendendo ninguém se disser que oro a Jesus para que um dia ele revele doutrinariamente a cada um deles. Mas em termos de comportamento ético, muitos demonstraram já conhecer, pelo menos por intuição,
o mesmo evangelho que Jesus ensinou. Um evangelho que, aliás, vem da própria Tanakh, a escritura sagrada dos judeus, e que diz: devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Eu não tenho a menor dúvida de que Jesus, o judeu, é o Messias, o Salvador do mundo inteiro, e eu não escondo o prazer de ser um discípulo dele. Mas eu tenho de ter a humildade cristã de reconhecer que ele mesmo disse ter ovelhas que não pertencem a este aprisco onde estou neste momento. A ele convém conduzi-las. Aí sim haverá um só rebanho e um só pastor. Mas até lá, eu espero ser alguém que convença não apenas com palavras, mas principalmente com atos de amor e fraternidade, que Deus ainda tem os seus representantes aqui neste planeta. E eu espero que esse também seja o desejo do seu coração. E a gente vai ficando por aqui. Mas semana que vem teremos um novo encontro na TV Novo Tempo para mais um programa Evidências. Até lá!